Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Hoje, É, hoje, nessa terça-feira de agosto, nós estamos dando início a um estudo que é o querido nosso. É um estudo querido porque é a nossa história, a nossa vida, desde o princípio de quando o Espírito Santo desce para a terra. Nós vamos começar a pensar, meditar, estudar no livro de Atos sobre a igreja primitiva. Então, eu convido os irmãos, vamos ler Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aonde está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de ter dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vamos ver sobre esse trecho. Vamos ver um pouquinho sobre algumas coisas aqui. No primeiro século depois de Cristo, um importante e renomado oficial romano chamado Teófilo. Teófilo é uma palavra, um nome que significa amigo de Deus. Por acaso, é o nome da minha mãe, Teófila. Então, esse homem, esse oficial, ele queria respostas para questões que estavam impactando a época, movimento que estava gerando uma aparente confusão. E aí, então, ele comissionou Lucas, que era um homem estudioso, um homem culto, a fazer um estudo investigativo sobre Jesus Cristo e sobre esse movimento. O resultado do trabalho foi o Evangelho de Lucas. Por isso, o Evangelho que é endereçado ao excelentíssimo Teófilo. Eu vou ler para vocês como começa o Evangelho de Lucas. Olhe bem no versículo 3. Capítulo 1 está escrito no Evangelho de Lucas assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Bem, aqui nós vemos Lucas começando o seu evangelho, dizendo que ele está dando uma reportagem acurada sobre os fatos ao excelentíssimo Teófilo. Esse termo excelentíssimo só era dado para pessoas em elevadíssima posição. Então, o trabalho foi longo e foi demorado. Talvez foi um trabalho de muitos anos, mas esse trabalho investigativo foi dividido em duas partes. Você veja que no livro de Atos, quando abre o livro no capítulo 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando
todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, o primeiro livro é o Evangelho. Esse trabalho de Lucas, que foi o Evangelho de Lucas e Atos, ele foi completado antes dos anos 70. Por quê? Porque Lucas não menciona a destruição do templo, nem a morte de Pedro e de João. E eles morreram, a morte de Pedro e de Paulo, e eles morreram nos anos 60. O templo foi destruído e Jerusalém foi massacrada nos anos 70. E Jesus tinha profetizado a destruição de Jerusalém, lá em Mateus 24. Então, nós vemos que esse trabalho de Lucas foi completo antes dos anos 60, tanto o Evangelho quanto Atos, não é? Agora, Lucas, segundo Eusébio, grande escritor nosso, ele era natural de Antioquia da Síria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe só uma Antioquia. Por exemplo, todas as viagens de Paulo começam em Antioquia da Síria. Mas ele vai até Antioquia da Pisídia e volta na primeira viagem. Por quê? Porque tem umas 4 Antioquias, cidades importantes chamadas Antioquias, porque o filho de Antíoco, ele, quando fundava uma grande cidade, ele botava o nome de Antioquia em homenagem ao seu pai. Então, segundo Eusébio, Lucas nasceu em Antioquia da Síria, não é? Ele, portanto, era um gentio, ele não era um judeu. Possivelmente ele era grego, ele era um médico, mas quando você lê Atos, capítulo 16, você vê que ele era companheiro de Paulo naquela viagem. Então vamos agora ver aqui mais uma vez o que está escrito. Atos 1, versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, você vê que aqui, para começar Atos, Lucas, em 2 versículos, ele coloca o evangelho que eu escrevi desde o nascimento de Jesus até o dia que ele saiu visivelmente da terra, está pronto. Agora eu vou para o segundo livro escrever a continuidade, o que é feito desse movimento que está botando o mundo de cabeça para baixo. É isso que ele vai fazer. Atos, portanto, é o segundo volume escrito em livro, onde Lucas se encarrega de registrar o que estava acontecendo lá na sua época. O primeiro volume é Evangelho de Lucas. Nós vemos a explicação em Lucas 1, de 1 a 4. Ele diz, nós já lemos, ele explica por que ele está fazendo essa pesquisa. Quanto esse homem, Timóteo, nós não sabemos se ele era discípulo de Lucas, não sabemos nem se ele veio a ser um homem convertido, não sabemos muito sobre ele. E também esse não é o objetivo do nosso estudo, mas pelo que Lucas diz e pela forma como Lucas se
direciona para ele, ele era um importante oficial romano, não é? E ele estava interessado no cristianismo. Lucas escreveu, então, para dar a esse Teófilo informações mais exatas deste movimento que estava sacudindo o mundo naquela época. Nós vemos que Lucas, quando encerra o seu evangelho, ele nos deixa perplexos com a ascensão de Jesus. O evangelho dele termina ali. Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo louvando a Deus. É assim que termina. É assim que ele encerra o seu evangelho. E logo ele começa a narrativa de Atos para explicar o que acontece em seguida. Olhe bem, o livro de Lucas, o primeiro que é o Evangelho, termina no versículo 53 de Lucas 24. E termina assim: e estavam sempre no templo louvando a Deus. E em seguida, ele começa a explicar o que aconteceu a partir daí. Então, o livro de Atos nos ensina sobre o trabalho do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Vou parar aqui um pouquinho. Nós falamos o trabalho do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Meu irmão, no tempo que você estava lá no mundo, perdido nos seus pecados, nos seus delitos, longe de Deus, Deus estava trabalhando para você, para trazer você. Deus estava trazendo e permitindo que você entrasse em situações que você ia se deparar com ele. Então, primeiro Deus trabalhou para você. Quando você vem para Jesus Cristo, ele vai trabalhar em você. Mas, na realidade, ele quer trabalhar através de você. Você vê que Jesus Cristo ficou trabalhando 3 anos com os apóstolos e depois ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ensinai a eles o que vos tenho ensinado. Quer dizer, Jesus Cristo trabalhou neles para depois trabalhar através deles. Por isso, Atos ensina sobre o trabalho do Espírito Santo na igreja, nos apóstolos e através dos apóstolos. O Evangelho de Lucas diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas o livro de Atos nos ensina o que ele continua a fazer através da sua igreja. Quando eu chamo o meu ministério de Atos 29, eu estou querendo dizer que Atos dos Apóstolos não terminou no capítulo 28. Ele continua através da igreja. Porque Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo continua trabalhando na igreja através de você e de mim. Se eu vou ler o que está escrito agora, até o versículo 11. Vamos ver. Atos 1, de 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a estes também,
depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Só interrompendo aqui para vocês lembrarem como ele fala em Lucas 24, 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei na cidade. Então, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete reconhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, depois, meus irmãos, da ressurreição, Jesus ficou na terra por 40 dias e durante esses 40 dias abriu a mente de seus discípulos para entenderem as Escrituras, como está escrito aqui no capítulo 24 de Lucas. Desculpem, nós vamos ter que abrir sempre muito o Evangelho de Lucas para poder entendermos coisas que Lucas está nos ensinando, porque Atos é uma carta escrita para Teófilo. Aqui em Lucas 24, no versículo 24 a 48, desculpa, a partir do 24, a Bíblia diz que Jesus abriu a mente de seus discípulos para entender as Escrituras. No versículo 44 de Lucas 24, está escrito a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que está de mim, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso foi alguma coisa que Jesus fez logo com eles. Abriu-os inteligentes. Nessa época, meus irmãos, em que Jesus estava na terra esses 40 dias, quero que vocês prestem atenção. Ele aparecia fisicamente e desaparecia. Ele aparecia e desaparecia. O quê? Por que o nosso Senhor fazia isso durante 40 dias? Vamos ver. Aqueles discípulos
estavam acostumados com a presença física de Jesus, não é? Eles teriam que aprender a viver e a trabalhar sem a sua presença física constante, uma vez que se aproximava o dia em que não o veriam mais. Nós precisamos prestar atenção a isso. Hoje nós estamos numa situação similar. Não sabemos quando ele volta. Olha, preste atenção. Jesus Cristo estava ali, mas não aparecia. Daqui a pouco ele aparecia. Então, os discípulos que estavam acostumados com a presença dele constante, visível, tiveram que admitir: bem, daqui a pouco ele pode aparecer. Então, eles tiveram que se acostumar com isso. Se acostumar com isso. Nós lembramos que Jesus Cristo ia subir. Para eles não iam mais ver. Mas eles, então, nesses 40 dias, aprenderam a trabalhar sem ver a presença física de Jesus. Nós vamos ver um pouquinho dessa realidade. No versículo 3, em Marcos 16, no Evangelho de Marcos 16, de 9 a 11, nós vemos assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Versículo 12. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olhe bem. Os discípulos de Jesus, ouvindo que ele vivia, porque ela falou, e que foi visto por ela, não acreditaram. Não acreditaram no que Maria Madalena estava dizendo. Nós vemos, então, chegamos à conclusão que haviam dúvidas sobre a ressurreição, mas para fortalecer a fé de Jesus, Jesus se apresentava com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, porque isso está escrito em Lucas, no Atos 1, versículo 3. Nós lembramos que quando Jesus primeiro apareceu para os discípulos, ele quis que tocassem no corpo dele e comeu com eles. Porque a última visão que os discípulos tiveram, Jesus foi na cruz, todo morto, todo arrebentado. Sexta-feira, sábado, domingo de manhã, eles estão fechados, num recinto, portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus não caiu do teto, não surgiu do chão, não entrou pela parede. Simplesmente apareceu e disse: Shalom. Shalom, ele disse, repetindo, porque todo mundo estava estarrecido. Ele fez questão que tocassem nele, para saber que era ele. Ele fez questão de comer com eles, para saber que ele era o mesmo. Os discípulos, aqueles discípulos que primeiro não creram quando Maria Madalena falou, eles teriam que testemunhar, especialmente da ressurreição. Por quê? Porque o boato que cercava e que circundava a cidade, que todos sabiam, é de que o corpo de Jesus tinha sido roubado
pelos discípulos. O boato era esse. É que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então, os próprios discípulos podiam dizer: os guardas deram cabo do corpo de Jesus. Mas eles, agora Jesus Cristo aparecendo e desaparecendo, ele está vivo. Ele ressuscitou e a qualquer momento ele pode voltar. Olha, o povo em Jerusalém sabia que Jesus foi crucificado, mas não sabia que ele ressuscitou. E foi pela fé dos discípulos, foi pela pregação e pelo estilo de vida que o mundo veio a crer. Quando nós falamos isso, este é o sinal de Jonas, que Jesus Cristo fala em Mateus 12. Jesus, por esse tempo, meus irmãos, ele ensinou sobre a vinda de seu reino. Está aqui, Atos. Está aqui em Atos, não é? No capítulo 1, 3b, ele diz: este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir aos céus, ele ficou ensinando sobre o seu reino. Aqueles discípulos entendiam bem o que era reino, porque eles sonhavam com o reino e com o reinado de Davi. Mas eles tiveram que aprender que o reino de Deus é espiritual. Está vendo? Eles tiveram que aprender sobre o poder do Espírito Santo. Você vê do versículo 4 e até o versículo 8, Jesus. Olha aqui o que está escrito. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Deus? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, olhe bem, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ai, ai, ai. Olha isso aqui. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Como você quer testemunhar de Jesus Cristo, se você não tem o Espírito Santo na sua vida? João Batista havia anunciado um batismo futuro com o Espírito Santo. E agora, essa profecia seria cumprida. O poder da igreja vem do Espírito Santo. E esse ministério do Espírito em nós é necessário mais do que qualquer coisa. Mais de 25 vezes a palavra testemunhar é repetida em Atos, mais de 25 vezes. Muitos cristãos tiveram que testemunhar entregando suas próprias vidas. Esses nós chamamos de mártires. E outra coisa que Jesus Cristo aproveitou para ensinar nesses 40 dias em que ele aparecia e desaparecia foi a segurança da sua volta. No versículo 9, aqui de Atos 1, está escrito:
Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, atenção, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Virá. Virá. Não é? Do modo como o viste subir. Esta palavra é dita assim que Jesus desaparece para o céu. É importante que Jesus tenha voltado para o Pai, porque senão ele não poderia enviar o Espírito Santo. E sem Espírito Santo não dá para ser igreja. De lá, ao lado do Pai, lá no céu, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado. Diante dos discípulos, Jesus foi elevado ao céu e dois anjos vieram anunciar a eles que Jesus voltaria daquele jeito, publicamente, envolto em nuvens. Eles creram. Eles creram. Do versículo 12 até o 14, eu vou ler o que está escrito. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olhe bem, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Aqui, no versículo 14, nós lemos que todos eles perseveravam unânimes em oração. Até membros da família biológica de Jesus. Quando você pensa os membros da família biológica de Jesus, você lembra do que acontece lá, que está escrito em João 7, versículo 5. João 7, versículo 5, quando nós lemos o que acontecia naquela época. João 7, versículo 5, está escrito assim, versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem os irmãos biológicos de Jesus criam nele. Isso se passa durante a festa dos tabernáculos. Os irmãos dele se dirigiram para ele e disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Sabe por quê? Porque os irmãos dele não criam nele. E Jesus respondeu para eles, o meu tempo não chegou, mas o vosso está presente. Mas agora,
que ele já ressuscitou. Ele, quando ressuscitou, durante esses 40 dias, ele falou com Tiago. Ele falou com Tiago. Ele falou com Pedro, em especial. Logicamente, Tiago era o irmão de Jesus, falou com a família. Olha, ele ressuscitou, falou comigo. E disse isso, isso, isso. Então, agora, os irmãos vêm para junto dos discípulos. Agora, após a ressurreição, eles, os irmãos de Jesus, vieram a crer, juntamente com Maria. E eles estavam lá, orando, adorando, louvando, todos juntos. Olha, meus irmãos, agora o centro do culto era o Cristo ressuscitado. Que coisa! Antes, eles nunca fizeram esse culto. Agora, quem estava sendo cultuado era o Cristo ressuscitado. Todos eles, a Bíblia diz, unânimes. Ninguém se gabava por ser mais próximo de Jesus, mas eram unânimes. A essas 120 pessoas que estavam reunidas unânimes, Atos 1, versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo para o preço, com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Vamos ver isso aqui. A Bíblia diz que a essas 120 pessoas que estavam reunidas unânimes, o Senhor deu a responsabilidade de testemunhar ao mundo perdido. Eles creram. Versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Eles creram. Eles creram. Versículo 24. Orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E lançaram as sortes. A oração, meus irmãos, é parte significante entre o povo de Deus. Não se deve, nem se pode fazer nada no reino de Deus sem a oração. Por quê? Porque Deus é o monarca.
Se o reino é de Deus, é Ele que dá as ordens, é Ele que dá a direção, é Ele que orienta e tudo tem que ser feito da maneira que Ele quer. Eles creram na direção de Deus, na direção de Deus. Aqui, no versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Às vezes, perguntamos se não teria sido melhor esperar a vinda do Espírito Santo e só depois escolher o homem que ficaria no lugar de Judas Iscariotes. Precisamos lembrar que quando Jesus ressuscitou, ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, era o poder para testemunhar, batizando num só corpo. Lembramos que no livro de Atos, só Pedro e João, dos primeiros apóstolos, são mencionados. Daquela turma que conviveu com Jesus, você não vai ver Lucas, aqui no livro de Atos, falando de Matias, nem de Mateus. Você não vai ver ele falando de Tomé, né? Você não vai ver ele falando de todos os que andaram com Jesus. Ele fala de Pedro e João, dos que andaram com Jesus, porque Paulo não faz parte daquele grupo, dos primeiros apóstolos. Então, quando nós vemos, eles lançaram as sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Muitas coisas se passam sobre os discípulos. A gente sabe que Mateus Tomé levou o evangelho para a Índia. Né? Lá na Índia, os cristãos são chamados cristãos São Tomé. Nós vemos que Marcos levou o evangelho para o Egito. Lá os cristãos aprenderam os coptas, né, que são os cristãos do Egito. Eles receberam o evangelho através de Marcos. Marcos não era um dos 12. Então, nós vemos e nós vamos vendo assim que vai começar agora, a partir do livro de Atos, a narrativa é sobre o trabalho da igreja, ou o trabalho de Jesus invisível na igreja, o trabalho do Espírito Santo através dos crentes. Não é? Nós vemos que quando, a partir do capítulo 2, que nós não vamos começar hoje, porque hoje precisou de mais atenção para a história, a partir do capítulo 2, nós vamos entrar mais sobre Pentecostes. Por isso, eu queria hoje lembrar aos irmãos um pouco sobre o que é Pentecostes. Quando você começa o capítulo 2 de Atos, olha aí o que está escrito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa com que estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre eles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, é isso aqui que eu quero falar hoje, porque aí na próxima semana já não precisamos de repetir. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Por que a Bíblia fala que estavam habitando, estavam lá em Jerusalém, homens piedosos que vieram de todas as nações debaixo do céu? Lógico que não veio do Brasil, não veio da América, não existia essa parte do mundo. Por quê? Jerusalém estava cheio de homens piedosos. Por quê? Então, eu queria que você desse uma olhadinha no capítulo 23 de Levítico. Levítico, capítulo 23, talvez você possa entender por quê, porque isso é muito importante. No capítulo 23, está escrito: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Vamos parar aqui. Olha o que Deus está dizendo para Moisés falar aos filhos de Israel. As festas fixas do Senhor. Então, Deus tem festas fixas? Tem, está escrito aqui. Como serão essas festas? Serão santas convocações. E devem ser proclamadas. Você entendeu? As festas, portanto, que todo mundo por aí diz que é festa de Israel, eu vou para uma festa, eu vou para tabernáculos, não são festas de Israel. São santas convocações, são do Senhor e Deus ordena ao povo de Israel. Por isso que muitas vezes nós temos visto absurdos acontecerem em Jerusalém. De irem pessoas crentes, evangélicos, para lá, na festa dos tabernáculos, para gritarem, sambarem, para... Não. As festas são santas convocações. E às vezes se aborrecem. Não querem que o povo judeu ache um absurdo? É um absurdo. Que festas são essas? São 7. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, o que nos interessa agora é Pentecostes. Então, vamos lá. Sendo Pentecostes uma das festas fixas do Senhor, e Deus quer que sejam santas convocações, quando chega na época da festa de Pentecostes, os judeus piedosos, religiosos, que se encontram fora de Israel, eles começam a se movimentar de navio para chegar a Jerusalém para essa festa. Eles vinham para a festa da Páscoa, eles vinham para as festas de onde eles estivessem, não apenas de dentro de Israel. Por quê? Porque lá estava o templo. Para eles, Deus habitava no templo.
É isso. Deus habitava no templo, então eles vinham para ali. Cada festa tem o seu modo de ser celebrada, porque está escrito aqui na Bíblia. Agora, Pentecostes, porque nós estamos falando Pentecostes, 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 e o que é Pentecostes? Vamos, então, aproveitarmos para dar uma olhadinha. Na festa das primícias, o sacerdote movia diante de Deus os molhos de trigo ou de cevada primeiros que eram retirados, sem trabalhar aqueles molhos, porque ele agradecia a Deus, o povo, a produção, porque foi Deus que fez brotar, porque foi Deus que criou e Deus fez brotar. Eles pegam aqueles molhos e o sacerdote move diante de Deus, porque é uma oferta movida. Existe a oferta movida e a oferta alçada. A oferta alçada é aquela que você determina no seu coração, estabelece. Todo domingo eu vou entregar aqui na igreja R$ 50, porque é uma oferta alçada. Eu me responsabilizo por ela e eu vou fazer isso durante 6 meses. Então, todo domingo, durante 6 meses, você vai lá e entrega 50. Pode ser que você esteja dentro da igreja e de uma hora para outra, no seu coração veio o desejo de você ofertar tudo que você tem na bolsa. Você pega todo o dinheiro e você vai pelo meio da igreja movendo aquela oferta. Porque com esse seu movimento, você proclama para a igreja que aquilo é o resultado do mover do seu coração naquela hora. Então, primeiro, quando a terra produzia os primeiros grãos, a festa da primícia, eles pegavam aquele molho de trigo ou de cevada e levavam, e o sacerdote movia diante de Deus em agradecimento. Depois veio a festa dos pães asmos. Nesta festa, ninguém poderia ter nada com fermento nem dentro de casa, porque o fermento é impureza. Fermento é símbolo de pecado. Então, as mães botavam as crianças dentro de casa para ver se tinha algum. Às vezes, as mães escondiam algum pedacinho de pão para ver se as crianças encontravam. Tinha que ser jogado, tirado todo o fermento de dentro de casa. Mas em Pentecostes, olhe bem, Pentecostes, o sacerdote trazia diante de Deus, no altar, dois pães, dois pães com fermento. O pão que você come, os dois para mover. Quer dizer, são dois grupos de pecadores, porque tem fermento. Esses dois pães, esses dois grupos de pecadores representam Israel e a igreja. Pecadores judeus, pecadores gentios. Você entende? É isso. A cerimônia de Pentecostes basicamente é isso. Por que Pentecostes? Você, quando lê a festa de Pentecostes, eu gosto muito de pregar sobre as festas. Um dia a gente ainda vai fazer isso aqui, se Deus quiser. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, chegou no Monte Sinai, Deus disse: aqui é o mar, para trás é o Egito, é o Monte Sinai, para frente é o Monte Sião. Né? Aqui, vocês estão livres de lá.
Aqui vocês estão livres da opressão do diabo. Faraó não é mais dono de vocês. O dono sou eu. Então, ali Deus se manifesta e você sabe, ele fala com o povo, ali ele dá mandamentos, ele dá a lei, ele dá os estatutos, mas quando ele vem, você vê fogo, ouve a trombeta, e ali a Bíblia diz que o povo ouviu muitas línguas. Muitas línguas. Então, o que acontece? Se você fizer as contas, olha na Bíblia. Tem a Páscoa. 3 dias, no terceiro dia depois da Páscoa, é a festa das primícias. 50 dias depois das primícias é Pentecostes. Jesus Cristo morre na Páscoa. Ressuscita no terceiro dia, primícias. Por quê? Porque ele é a primícia da terra para os céus. Ele fica agora 40 dias na terra. E sobe depois de 10 dias, são 50 dias. O Espírito Santo desce. Porque depois da Páscoa, 50 dias era a festa dos tabernáculos, de Pentecostes. Então, nesse dia, a cidade de Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos, a Bíblia diz, de todas as nações debaixo dos céus. Cheia, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Eles vieram para Jerusalém, não sabiam que ia acontecer aquilo tudo. Ninguém sabia, mas eles estavam lá. Então, eles foram testemunhos oculares, auditíveis, de tudo da descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, ele desce trazendo fogo, ele faz barulho de vento impetuoso, mas principalmente, tudo é visível na vida dos apóstolos, porque eles começaram a falar das maravilhas de Deus, na língua de todos aqueles homens que tinham vindo de outras nações. Houve uma variedade de línguas, meus irmãos, o dom do Espírito é variedade de línguas, não é, dom, não é língua estranha. Variedade de línguas. Eles começaram a falar. Então, eu quero deixar esse entendimento sobre o que é Pentecostes, para que na próxima semana, quando nós começarmos o capítulo 2, não precisemos nos prender muito, não é? Porque aí já teremos. Porque a festa maior de Atos é Pentecostes. Vai falar de Páscoa, vai falar mais é Pentecostes. Então, semana que vem, vamos começar no capítulo 2. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.